Estamos hoje no 8º dia da série de ministrações, Batalha Espiritual, as armas da nossa milícia, da nossa guerra. Hoje nós vamos falar da 8ª arma, no caso o éfode, ou como algumas traduções colocam, estola sacerdotal. Essa é a arma que Davi usou aqui na guerra. E nós vamos trabalhar isso. 1 Samuel, capítulo 30, versículo do 6 ao 8. Embora eu só vá ler esses 3 versículos, mas é uma exposição, e nós vamos trabalhar todo este capítulo riquíssimo. Vamos extrair lições aqui preciosas da palavra de Deus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 6. Diz o texto: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe respondeu, dizendo: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Diga bem forte: se tudo libertarás. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. No processo em que Davi estava vivendo, antes de se tornar rei de Israel, ele lidera um exército de cerca de 600 homens, e de forma temporária, ele faz da cidade de Ziclag a sua base militar. E em um dia que Davi volta da militância, ou seja, dos combates da guerra em campo, ele chega em casa. E quando ele chega na sua casa, na cidade, na sua base militar, ele tem uma surpresa não agradável, porque os amalequitas, o inimigo, deram contra a cidade de forma sorrateira e covarde. Quando ele estava fora, só ficou as mulheres e as crianças, os filhos, ficou na cidade. Então o inimigo se aproveitou deste momento e ali veio, pega as mulheres dos seus 600 soldados, pega os filhos de cada um deles, levam cativo, não matou ninguém, mas levaram cativos como escravos, prisioneiros, e ainda colocou todas as casas, no caso eram tendas armadas, colocou a fogo. Então imagine alguém que saiu para o campo, que saiu para a peleja, que saiu, no caso aqui de Davi, representa a pessoa que vai para o trabalho, e quando volta para casa, esperando receber aquele abraço gostoso da família, descansar, enfim, se alimentar, tomar aquele banho, a hora que ele chega, ele toma um choque diante da situação trágica que acontece. E agora o texto vai dizer que diante de uma calamidade dessa, tanto Davi como os 600 homens de Davi, eles choraram. O texto vai dizer no versículo 4, que eles choraram de tal maneira que não tinham mais força para chorar. Foram prantos. Imagine alguém chorar tanto de não ter mais força para chorar. Eles desfaleceram de tanto chorar. E agora o texto vai dizer aí no versículo 6 que Davi muito se angustiou. Então essas situações aqui, essa situação é o retrato do que nós vivemos hoje de uma forma diferente, mas espiritual, porque a pessoa que vai para o campo, como Davi, representa aquele que vai para a luta do dia a dia, vai para o trabalho,
E muitas vezes quando ele volta para casa, tem um problema dentro de casa com a esposa, tem um problema com os filhos, que não estão alinhados com o plano divino, tem um problema muitas vezes financeiro instaurado, e são tantos problemas, e isso vai causando na pessoa uma angústia, vai causando na pessoa uma amargura muito grande. Então isso fala das aflições da vida, essa situação que Davi está passando. E o que me chama a atenção é que o texto vai dizer que em meio a essa situação lastimante, Davi, agora os homens que estavam com Davi querem apedrejar ele, se levantaram, ele era o líder, e agora pegam e querem apedrejá-lo. Os homens estavam tão amargurados que agora procuram um culpado para aquela situação e querem apedrejar Davi, ou seja, querem matar Davi. Mas o texto vai dizer que Davi ele tomou um outro rumo. E qual foi o rumo que ele tomou? De se esforçar no Senhor, o seu Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui dentro desse texto é o quê? Existem pessoas que no momento das dificuldades da vida procuram um culpado. Agora outros buscam em Deus a solução. Então as pessoas vivem problemas na vida, no trabalho, na saúde, dentro de casa, e aí começam a apedrejar o outro, mas a culpa por esse filho nosso é assim, a culpa é sua, e vai jogando a culpa um no outro. Lembra o caso de Adão? Quando ele pecou, Deus falou, por que você fez isso? Ele falou, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí Deus veio para a mulher falou, a culpa é da serpente. Aí a serpente olhou para trás, não tinha ninguém, aí ficou com ela mesmo a bucha. Então hoje, dentro do contexto, as pessoas procuram ir para essa via do apedrejamento, arrumar um culpado. Mas existem aquelas pessoas que estão num nível superior espiritual, e em vez de caçar e procurar um culpado, eles procuram a solução que Deus tem para dar para aquela situação. E a palavra aí, se esforçar, significa invocar a força de alguém, no caso a força de Deus, restaurar a força até que se torne forte. A Bíblia diz que Deus é chamado pelo nome. Sabe qual que é um dos nomes que Deus é chamado? Está lá em Isaías 9,6. Ele é chamado Deus forte. Então nosso Deus é o Deus forte. E Salmo 62,11 vai dizer assim, Davi fala isso, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, porque a voz de Deus deu eco, que a força, o poder pertence a Deus. Então veja, Deus falou uma vez, ele ouviu 2 vezes. E o que ele ouviu? Que o poder, a força, pertence a Deus. Aqui você vê que Deus usa a didática da repetição. Até Deus, Deus aqui estabeleceu isso. A repetição é didático para o aprendizado. E aqui Davi está dizendo, Deus falou uma vez, e eu ouvi 2 vezes. E o que eu ouvi 2 vezes? Deus está querendo chamar a atenção de Davi para que ele ouça algo, tá certo? Porque a repetição indica ênfase, mostrando a importância do que está sendo falado. Então, neste caso, trata-se de uma lição a ser aprendida. E qual é a lição que eu tenho que aprender? Que Deus está enfatizando para que eu aprenda. Essa é a lição. O poder, a força pertence somente a Deus. Então Deus é Ele que nos dá a força e nos torna pessoas fortes. Então Davi, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da amargura, o que ele fez? Ele correu para Deus, ele foi até Deus. E o que ele ouviu? Ele ouviu Deus forte, a Ele pertence a força. E quem vai até Deus aprende essa lição: a Deus pertence todo o poder. E a pessoa ali então é fortalecida pelo Senhor até que se torna forte. Agora perceba que Davi, ele aqui no versículo 7, ele vai pedir para que o sacerdote, ele diz assim, traze-me, peço-te aqui um éfode. Antes de falar dessa arma aqui que se tornou, no caso dentro do contexto de guerra, se tornou aqui uma arma. A palavra aqui ele diz traze-me, e a palavra traze-me aqui no original significa ser trazido para perto. Esta palavra aqui também era usada no contexto de intimidade do casal, marido e mulher, e também na adoração ao Senhor. Em outras palavras, diante das angústias, das amarguras e das pedradas da vida, Davi vai para o quê? Ele vai para a intimidade com o Senhor.
Então veja, diante de tudo aquilo que estava se levantando contra o servo de Deus, o que ele fez? Ele foi para a intimidade com o Senhor. É por isso que diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E chegar a Deus ali significa aproximar-se em adoração a Deus, com um coração dedicado, inteiramente entregue a Ele. E aí é onde entra o Salmo de número 42. Assim como o cervo ou a gazela anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma, ela anseia, aspira, suspira pela presença de Deus. A minha alma, disse o salmista, tem sede do Deus vivo. Então, em meio às situações adversas da vida, em meio às pedradas da vida, em meio às amarguras da vida, não se ausente da presença, busca intimidade com Deus, vai para o relacionamento de adoração com Deus. E esse relacionamento aqui é toque, essa proximidade aqui é face a face, é corpo, no caso em nós, espírito no espírito. Então Deus está dizendo, aleluia, vai para a intimidade, porque eu sou Deus vivo, aleluia. É ir para a intimidade. Agora perceba que ele pede para trazer o que? O éfode. E no versículo 8, para que serve o éfode? Ele fala para consultar ao Senhor. O que era o éfode? O éfode era ou uma estola sacerdotal, algumas traduções colocam assim, era um vestuário do sacerdote, onde sobre esse vestuário dele, estava o peitoral de juízo com urim tumim. Essa palavra urim tumim aí, alguns traduzem, não é certamente isso, mas alguns colocam como que luzes e perfeições. Como funcionava isso? O sacerdote ele tinha um éfode, é um manto que ele colocava por cima da túnica dele, e ele tinha duas pedras, uma pedra aqui no ombro e outra pedra aqui. Numa pedra tinha 6 nomes das tribos de Israel, e na outro lado tinha os outros 6 nomes. E aí tinha uma haste, 2 hastezinhas, que ficava preso uma placa que tinha também as 12 pedras de Israel, que representava as 12 tribos de Israel, e ficava na região do coração, porque Deus dizia o quê? Cada vez que você entrar na minha presença, você carrega o meu povo, no ombro, a carga do meu povo, no ombro e para interceder pelo povo. Então ele sentiu o povo tenho sempre falado isso aqui, porque Deus está preparando pastores aqui para apacentar a obra de Deus. Deus está levantando o nosso meio. Um pastor sempre tem que carregar o povo nos ombros, porque a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, e muito mais, levar o povo no coração, apresentar o povo de todo o seu coração. E ou seja, então, em cima desse éfode, havia, no caso aí, essa placa, tá certo? Havia essa placa onde tinha o urim tumim. O que é urim tumim? Tinha 2 pedras, urim tumim, aonde o sacerdote consultava a Deus, aonde ele buscava o sim ou o não de Deus. Isso você pode ler depois na sua casa em Êxodo, capítulo 28, do versículo 6 ao versículo 30. Então, por que alguns falam que era luzes e perfeições? Porque quando eles consultavam ao Senhor Deus, quando Deus respondia, uma pedra acendia. E aí, quando Deus queria falar não, a outra ficava apagada. Por isso que fala luzes e perfeições, porque Deus ilumina de forma perfeita o caminho. Tá certo? Então, é para isso que servia. Então, quando aqui Davi pede a estola sacerdotal, é porque não podia separar a estola sacerdotal do urim tumim. Então, o urim tumim era ligado à estola sacerdotal, a esse éfode, era inseparável, era o manto que ele tinha sobre ele. Aleluia! E todo cristão tem que ter esse manto, essa estola sobre a vida dele, todo. Então, preste atenção aqui, antes de eu falar necessariamente o que significa, qual é essa arma espiritual, o éfode, ou a estola sacerdotal. Primeiro, olha só, aqui o texto diz que ele consultou, diga essa palavra, consultou. Ele consulta o Senhor. A palavra consultar aí, que é sha'al, significa pedir conselho, consultar, ou seja, pedir orientação, e suplicar,
que é alguém que não tem recurso nenhum, é alguém que está esmolando, é o ato de praticar a mendigância. Então escute isso aqui, essa palavra aqui, consultar, que eu acabei de falar no original, que é sha'al, dessa palavra se deriva a palavra Sheol. O que é Sheol? É onde é traduzido no Antigo Testamento como inferno, sepultura, ou lugar dos mortos. Preste atenção nisso aqui. Não pode cortar isso aí. Tá bacana aí. Mas vai, já que vocês colocaram, pode deixar. Tá vendo aquelas duas pedrinhas aqui na lateral aí, ó? A estola, boa, vocês foram usados aí por Deus. A estola é essa parte colorida, as duas pedras que eu falei no ombro aí, ó, a cordinha segurando essa placa, que tinha as 12 tribos, e ali tinha essas duas pedras, onde eles jogavam de alguma forma essas duas pedras aí, e elas brilhavam, apagavam, onde tinha o sim de Deus ou não de Deus, tá certo? Só servia para isso, ou sim ou o não. Agora preste atenção aqui, volta aqui para mim agora. Essa palavra consultar, que eu volto a repetir, significa pedir conselho, ou pedir orientação, ou suplicar, como que alguém que está numa situação tão difícil, esmolando, não tem recurso nenhum, está na prática da mendicância. E essa palavra aí, dessa palavra se deriva a palavra Sheol, que significa lugar de tormentos, que no Novo Testamento nós conhecemos como Hades, né? E é traduzida como sepultura, inferno ou lugar de tormentos, mas no caso é melhor lugar de tormentos aí, no caso. Aí eu fico aqui pensando, então o que tem a ver essa palavra consultar com lugar de tormentos? Se é a mesma raiz verbal, é a mesma no original hebraico, é a mesma. E qual que tem um sentido? Ou seja, a pessoa que não reconhece a sua pobreza espiritual, em si mesmo, todo homem é pobre espiritualmente, ele não tem recurso para que ele possa alcançar nenhuma vitória. Então, ou seja, toda pessoa que não reconhece essa pobreza espiritual e não busca o conselho e a orientação do Senhor, vive uma vida de tormento. Desse modo, a ausência de oração, ou seja, de súplicas, resultará em fracasso. Então, toda pessoa que se ausenta de uma vida de oração, de súplica, essa pessoa provavelmente ela tem uma grande uma probabilidade muito grande de fracassar, porque em Tiago 4:2 vai dizer, a parte final do versículo, nada vocês têm, porque não pedem. Então, aqui, essa palavra suplicar, consultar, que também significa suplicar, é alguém que suplica como alguém que não tem recurso nenhum, alguém que está numa necessidade extremada, e ele vai e suplica, me ajuda, me socorre, estende a mão para mim, porque eu não tenho o que comer. Essa aqui é a noção do texto. Agora você vê por que existem pessoas que não oram, porque não buscam a Deus, porque não sentem essa necessidade, porque eles pensam que são ricos espiritualmente em si próprio. Só que o homem em si próprio, ele é pobre. E eu descobri que existe mendigo que é arrogante, é soberbo. E eu já tive essa experiência muito forte. Numas épocas que nós estávamos fazendo aí um trabalho na rua, atendendo os mendigos na rua. Outro dia, acho que estava aí o Davi, e nós fomos entregar uma marmita para o homem. Ele estava numa situação lamentável. Ele pegou e falou, tira essa marmita daqui que eu não preciso disso não. Então olha a soberba do coração dele impedia de ele pedir as coisas. Então essa é a lição espiritual. Se nós não reconhecemos que nós não temos os recursos espirituais e que nós dependemos totalmente das riquezas de Deus da nossa vida, então o que impede do ser humano orar é a soberba do coração, porque ele pensa o quê? Eu posso resolver isso. Ele é pobre, está na mendicância espiritual, tá certo? Mas ele acha que ele pode, de alguma maneira, sair daquela situação sozinho, e não pode. Então o que ele faz? Então esse é o sentido do texto, nós temos que suplicar a Deus. Primeiro, eu reconheço a minha pobreza espiritual, e reconheço que Deus tem todos os recursos, que Deus tem todas as condições para me suprir. Que coisa linda, né, irmão?
Agora perceba, então trazer o éfode é pedir o quê? É pedir conselho e orientação do Senhor. Então, que arma espiritual é essa, o éfode? É conselho e orientação. Essa é a arma que nós vamos aprender aqui nesta noite. Pedindo para Deus conselho, pedindo para Deus orientação. Qual que é a diferença? Você sabe que conselho é um ensino ou uma opinião do que deve se fazer de forma sábia e prudente. Agora, orientação é ser guiado. Então, Deus ele nos ensina como que eu devo agir com sabedoria e na direção certa. Então, Davi agora, presta atenção, no meio daquela angústia, daquela aflição, daquela amargura, o que ele está pedindo para Deus? Conselho e orientação. O que ele pede para Deus? É repetitivo para a didática aí, tá certo? Agora perceba isso aqui comigo, quero que você coloque para mim aí, Edu. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Olha o problema de não se buscar o conselho do Senhor. Está aqui a parte A, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios vai dizer assim, ó: onde não há conselho, os projetos saem vãos. Aqui no original quebram, se frustram. Então, onde não há conselho, os projetos não dão em nada. Olha lá, nessa tradução aí, os conselhos fracassam, né? Onde não há o conselho, fracassam os projetos. Agora preste atenção nisso aqui, que coisa tremenda, irmão. Aqui, conforme eu já disse, fracassar aí é quebrar, ser frustrado. Isso é o que aconteceu com Josafá. Quando ele não buscou o conselho de Deus, o projeto dele se quebrou. Eu estou falando, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37. Escute, Josafá, ele construiu uns navios. E qual era a intenção dele construir esse navio? Ele construiu esse navio para ir buscar ouro lá na terra de Ofir e riquezas que havia nessa terra, pois Salomão usou essa estratégia. E ele ia buscar, de tempos em tempos, ele ia buscar animais, ele ia buscar muitas riquezas lá em Ofir. Era o ouro mais tremendo que tinha, era o ouro de Ofir. E aí agora Josafá, ele projetou. E o que ele fez? Ele projetou um navio. E para que ele projetou esse navio? Para ir buscar as riquezas lá. Só que o que aconteceu? Ele não buscou o conselho de Deus. E o que ele fez? Em vez de ele buscar o conselho de Deus para fazer aquele navio e para ir buscar aquele tesouro, ele se aliou com um homem ímpio, o rei ímpio Acasias, que era filho de Acabe. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles navios se quebraram. E detalhe, sabe aonde que aqueles navios se quebraram? Ezion-Geber, que significa espinha dorsal, significa coluna vertebral. Olha que coisa terrível. Aqui coluna vertebral, para os irmãos entenderem, só vou dar por cima aqui, irmão. Coluna vertebral é essa principal osso aqui da nossa coluna, aonde, olha só para que serve a coluna vertebral. Tem a função de sustentação de carga, ou seja, se a pessoa não está bem da coluna vertebral, ele não aguenta nada, não consegue ficar de pé, tá certo? Não consegue sustentar o corpo. Segundo, não tem movimentação, perde o movimento do corpo e também não tem equilíbrio. E essa coluna vertebral ainda protege os nervos, ele traz a proteção para os nervos e tantas outras coisas mais. E aqui, enquanto eu estava lendo essa palavra, cadê a Mariana? Você está aqui, Mariana? Levanta as tuas duas mãos. Quando essa profecia Deus não deu agora, Deus me deu em casa, à tarde, quando eu terminava essa mensagem. A hora que eu li isso, coluna vertebral, Deus me dizia, diga para ela que eu vou tocar na coluna vertebral dela. Eu preciso que a minha esposa coloque a mão na coluna dela ali. Coloca a mão na coluna dela agora. Devassi, terebachara, calassu. Para quem não sabe, a Mariana, ela tem uma enfermidade chamada escleriose. A coluna dela, essa coluna vertebral dela é toda torta, já está praticamente um C, que pela medicina é irreversível. Mas hoje, nesta noite,
Deus faz uma operação milagrosa, em nome de Jesus, que se ouça o estralo da sua coluna vertebral, e que o Senhor alinhe essa coluna vertebral. Eu não sei como Deus vai fazer, como que Ele vai agir, mas Deus é soberano, e o Senhor põe as mãos sobre a tua coluna vertebral, e essas dores que você sente, esse incômodo que você sente, essa situação que você sente, Deus irá dar um fim nela. Eu creio assim, em nome de Jesus. Então receba o toque das mãos do Todo-Poderoso, porque você é projeto de Deus, e esse projeto não vai se quebrar. A sua casa é projeto de Deus, e você vai andar por muitas terras fazendo a obra do Senhor. Você é projeto de Deus. Deus te toca na espinha dorsal, Deus te toca na coluna vertebral. Mariana, em nome de Jesus, receba a tua cura e agora. Ai, que entre face calabai. Se a igreja crê na cura dela, levante a mão e dê o maior grito de glória nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Então, aonde não há conselho, os projetos se frustram. As pessoas vão começar algo na vida, não buscam o conselho do Senhor, a opinião do Senhor, não busca a sabedoria do Senhor, a prudência do Senhor em sua vida, e aí se arriscam tolamente. Mas aqui o Salomão está nos ensinando algo tremendo, aonde não há o conselho do Senhor, no caso, os projetos se frustram, se quebram. Agora veja a continuação no capítulo 15, versículo 22 de Provérbios. Em contrapartida, olha o que o texto vai dizer, mas, olha lá, na multidão, mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. O que é bom êxito? Aqui é firmeza. Então, quando nós temos o conselho do Senhor na nossa vida, o que vai acontecer? O projeto não vai se frustrar, o projeto não vai se quebrar, ou seja, o projeto vai chegar ao destino final, vai se manter de pé na presença do Senhor. Não entendi, pastor. Então, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia Sagrada diz em Isaías 9:6 que esse também é um dos nomes que o Senhor é chamado. Sabe qual é? Ele é conselheiro, e está escrito em Isaías capítulo 11, versículo de número 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de conselho. Então receba isso sobre a sua vida, você vai caminhar no conselho do Senhor. Deus tem conselho sábio para te dar. Esse projeto da tua família não vai se quebrar. Então esse projeto chamado família não vai se quebrar, porque tem o conselho do Senhor. Essa chamada ministerial não vai se quebrar, não vai se frustrar. Por quê? Porque Deus é o teu conselheiro, aleluia. A sua caminhada não vai ser interrompida, não vai ser frustrada. Por quê? Porque Deus é o teu conselheiro. Tem que buscar o conselho do Senhor, a orientação do Senhor. Deus tanto fala, você vai dar, ele fala, você vai fazer desse jeito aqui, mas também vai nos guiando, a forma certa de agir. Isso é violento demais. Agora veja só, a parte 8 do versículo, tu não deres glória com essa aqui, a parte B do versículo 8 aí, de 1 Samuel, melhor dizendo. Aí Davi consulta, pede o conselho e a orientação de Deus, e ele diz assim, ele faz para Deus, olha só, perseguirei eu esta tropa? Primeira pergunta. Davi faz uma segunda pergunta, qual é? Alcançá-la-ei? Então Davi fez quantas perguntas? 2 perguntas. Agora veja, e o Senhor lhe disse, veja quantas respostas Deus fez para ele, olha lá, persegue-a, primeira, porque de certo alcançarás, segunda, e terceiro, e tudo Então preste atenção aqui comigo. Davi fez quantas perguntas? Deus deu quantas respostas?
Sabe por quê? Porque Deus te dá mais do que você pede. Levante uma das mãos para receber a palavra profética. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, Deus fará muito mais além. Aleluia. Deus faz muito mais. Agora veja, Deus fala para ele, Deus promete para ele o quê? Tudo libertarás. A palavra libertarás aí significa pôr em liberdade, resgatar, salvar, tirar da mão do inimigo a força, ó, tirar a força. Então escute isso aqui. Oh meu Deus, no versículo 5, o que Davi fez? No versículo 6 e 7, o que Davi fez? Ele se esforçou, é receber força. Então, presta atenção, no versículo 6 e 7, Davi buscou força no Senhor. Agora no versículo de número 8, Deus está dizendo que tudo libertarás. Eu já disse, libertar é tirar a força. E o que é tirar a força? Ou seja, a força para derrotar o inimigo foi adquirida na intimidade, na entrega a Deus. Então quando você vai para a intimidade, Deus está te dando a força que você precisa para libertar. Aleluia! Não entendi, pastor. Com o inimigo você não pede licença, com o inimigo você tira força. Com o inimigo não se pede licença. Ô inimigo, sai aqui da vida aqui, ó. Ô inimigo, sai, ó, te peço aí, por favor. Não, filho, com o inimigo não tem essa não. Com o inimigo tem que ser na força. Por isso que Jesus falou, quando chega o valente mais valente, diz, Taracachai, é na força do Senhor. Então nesta noite, Deus está te dando a força que você precisa, e tudo tu libertarás, nada ficará nas mãos do inimigo, tudo tu libertarás. Que não é assim, chegar, ô inimigo, por favor, para que isso aí, eu não estou aguentando mais, tá bom. O inimigo não respeita não, filho. O negócio é buscar força no Senhor, e quando você ficar forte, você fala, antes eu estava fraquinho, mas agora eu estou. Agora você vai ver só que é bom, me dá isso aqui logo. Tira essas mãos sujas. Quem está recebendo essa força aqui? Deixa eu ver quem está recebendo a força. Aleluia. O inimigo não vai colocar mão suja na tua saúde, na tua casa. Deus está dizendo, vai ser tudo liberto, tudo vai ser liberto, tudo vai ser liberto. Aleluia. Meu Deus. Agora, olha só, aí quando ele busca, tá certo, a direção de Deus, aqui o conselho de Deus, Deus está aconselhando Davi e orientando. E ali Deus deu sim para ele, ó. Você vai libertar, você vai alcançar eles, enfim, você vai libertar tudo, e eu vou ser com você nessa caminhada aí. Agora no versículo 9 e 10, acompanhe comigo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda esse texto. Então Davi tinha 600 homens, 200 ficaram para trás, e Davi continuou com os outros 400. Só que aqui, quem olha esse texto aqui, parece que os que ficaram para trás é que se acovardaram, não dá a entender isso? Mas não foi isso, porque a palavra aqui, ficaram para trás, significa ficar em pé, tomar posição. Então, esse ficaram para trás não significa que eles desistiram, não significa desistência ou relaxo espiritual da situação, mas significa o quê? Que eles tomaram uma outra posição, porque no versículo 24 aqui, desse mesmo capítulo, vai dizer que eles ficaram guardando a bagagem, enquanto os outros foram para a peleja, eles ficaram guardando a bagagem, porque quando o inimigo ele veio da primeira vez, por que o inimigo conseguiu dar no arraial? Porque não tinha ninguém guardando. E agora esses 200, como eles estavam sem força física aqui na questão,
Então, a questão, eles não desistiram. Não, significa que eles tomaram uma outra posição. Eles só ficaram, olha lá, ficaram com a bagagem, tá certo? Eles ficaram com a bagagem. Então, o que isso significa para nós? Significa o quê? Existem situações que a pessoa fica impossibilitada de ir para o campo. Por que ela fica impossibilitada de ir para o campo? Às vezes teve um problema de saúde. Às vezes ela tem um marido ou uma esposa que não é crente, e aquele marido que não é crente fica colocando impedimento para ela ficar vindo nos cultos, ou vice-versa. Tem um problema, desavença, então ela tem que agir com sabedoria. Muitas vezes é isso que acontece. E também existe aquele crente que às vezes não está no campo, sempre aqui nas orações e nos trabalhos. Por quê? Muitas vezes está no trabalho, está nas viagens, está nas estradas. Só que preste atenção, às vezes ele não está no campo, mas não significa que ele saiu da guerra. Porque ele toma uma outra posição. O que ele faz? De alguma maneira ele faz a obra. De alguma maneira ele ajuda. Agora existem pessoas que é covarde mesmo, ele foge, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de ninguém. Agora aqui esses 200 não, ele falou, eu não posso ajudar desse jeito, vou ajudar de outro jeito. Eu já vi aqui pessoa com um problema de saúde, que está fora do campo, não está conseguindo vir, mas sempre me liga, está precisando que eu ajude alguém? Está precisando que eu mande um recurso para alguém? Ou seja, ela não pode ir para o campo, mas ela pode ajudar com recurso. Quando precisar para dar uma cesta básica para alguém, me avisa. Então escute, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra, sabe? Existem pessoas que às vezes é impossibilitada por força maior de ir para o campo, mas tem uma coisa, ele não saiu da guerra, ele continua guardando bagagem, ele continua na casa dele, na casa dela, intercedendo, fazendo a obra. De alguma maneira ele se apresenta e fala, estou aqui para ajudar, eu não posso fazer isso, mas isso eu posso, pastor. Tá vendo como é diferente? Agora tem pessoa que abandona aí e não quer saber de nada, meu amado. Quer saber desses aí, fracassou de vez. Agora veja, o texto vai dizer aí no versículo 10, o texto vai dizer, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Aqui passar significa ir além de, ultrapassar. E a palavra aí, Besor, que é o ribeiro, significa animado. Em outras palavras, para ultrapassar os limites, ir além das impossibilidades, somente animado pelo Senhor. João 16:33, o que Jesus falou? No mundo tereis aflição, mas tem o quê? Tem de bom ânimo. Tem de o quê? Bom ânimo. A palavra aí, bom ânimo, oh meu Deus, significa ter confiança em Deus, em Cristo. E determinação numa situação de dificuldade. Em outras palavras, tenha coragem. Então a nossa coragem está fundamentada nesta palavra. O que Jesus falou? Tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então aonde a nossa coragem está fundamentada? Aonde o nosso ânimo está fundamentado? Nessa palavra. Jesus falou, eu já venci o mundo. Levante a mão direita para receber ânimo aí da parte de Deus. Deus está te dando ânimo. Em meio a essas situações adversas, das aflições da vida, o Senhor está te carregando de ânimo. O Senhor está te dando muita coragem. Você vai sair daqui nessa noite determinado diante dessa situação. Você vai fechar a sua face como um diamante. Aleluia. E você vai diante dessa situação dizer, o meu Cristo é o meu exemplo, o meu Cristo triunfou, o meu Senhor venceu, e eu estou de olho no meu Senhor, e se Cristo teve vitória, eu creio que terei vitória. Deus está animando muito crente aqui nessa noite. É questão de ser animado, receber coragem. Então o que nos dá coragem é essa confiança no Senhor. Nós olhamos para o nosso Jesus, nosso Salvador, veja, apanhou tanto, foi tanto surrado, mas venceu. Então quando nós vemos esse Cristo vencedor, a gente toma ânimo. A gente é tomado por um ânimo, uma coragem, que a hora que a gente vai ver, fala, é verdade, Jesus é maior que essa situação. Agora escute do versículo 11 ao 16. Davi busca o conselho do Senhor, tá certo? E aí acontece
essa situação, ele consegue passar ali o Ribeiro de Pessoa, ou seja, foi animado, aleluia, recebeu aquele ânimo do Senhor, recebeu aquela coragem santa, falou, agora vou atrás desse inimigo sujo, vou no encalço dele, não vou temer não, estou cheio de coragem, não vou recuar não, estou cheio de coragem. Aí no meio do caminho, escute isso, essa é a marcha, representa a marcha da igreja, olha só, versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Então acharam um homem na onde? No campo, escute isso. Esse homem aí, acharam quantos homens? Um homem, acharam um homem. Esse um homem, este representa o quê? Este é o campo missionário da igreja. Aonde estiver uma alma, aonde existir uma alma que não tem o nome escrito no livro da vida, que não entregou a vida para Jesus, aí está o nosso campo missionário. Existem por aí uma linha de pregadores que para ele pregar numa igreja com pouca pessoa, sabia que para eles é tido como olha só, só chega quase uma blasfêmia, é como uma mancha no ministério, porque ele tem a rede social, ele tem que colocar sempre que ele está pregando em grandes catedrais. Quando ele vai em uma igreja que tem pouca gente, ele nem coloca a foto, porque senão ele fala, senão vão achar que eu estou por baixo. Mas só que Jesus era diferente. Jesus pregou para uma pessoa, a mulher samaritana. O dono da vida parou, ele pregava para 15, para 20 mil, mas teve uma hora que ele falou, vou pregar só para a samaritana. Filipe, escute isso aqui, como Deus valoriza uma só alma. Se tu não entender isso aqui, está caído, hein? Vou fazer o apelo para tu ainda hoje. Filipe estava no auge da cruzada, era demônio sendo expelido, era paralítico levantando, coxo saltando, irmão, era muitas almas descendo as águas do batismo, ele estava no auge da cruzada. O Espírito Santo pegou e falou, sai daí. Mas Senhor, agora no meio dessa multidão toda aqui, sai daí, vai para o deserto. O Espírito pegou e levou para o deserto. Sabe por causa de quem? Uma alma. Estava o etíope lendo o livro de Isaías. E ele lia aquela passagem, mas foi entregue para o matador como uma ovelha muda. Não falou nada. Aí o Espírito Santo falou para Filipe assim, ó, a sensibilidade do evangelista, ó. Aí pegou e disse assim, o Espírito falou para ele, ó, se aproxima do carro e pergunta se ele sabe entender o que ele está lendo. Quando Filipe chegou e falou, você entende o que você lê? Aí o eunuco falou, como que eu vou saber se ninguém me explicar? Aí Filipe foi, explicou tudo e falou, você quer aceitar Jesus agora? E sabe o que ele fez? Eu quero, desceu as águas, ou seja, meu Deus, saiu de uma cruzada de milhares para ir atrás de uma única alma. Uma alma. Oh meu Deus, que essa igreja não perca o faro missionário. A minha oração nessa noite é que essa igreja receba esse faro missionário. Não deixa mais passar uma alma sequer. Caiu do teu lado, dá um jeito de evangelizar essa pessoa. Oh meu Deus, que coisa tremenda isso aí, gente. Por que nós não devemos desprezar uma alma? Sabe por quê? Olha o que diz em Isaías capítulo 51, versículo 2. Olhai para Abraão vosso pai, sendo ele só. Olha lá, sendo ele só. Chamei, abençoei e multipliquei. Pera lá, chamei ele sendo só. Deus começou com um, mas depois alcançou uma multidão. É assim, e às vezes a gente está lá evangelizando uma pessoa, daquela uma pessoa, irmão, imagine quantas almas aquela pessoa vai ganhar, porque tem pessoa que na obra evangelística ele se torna esse um homem, ele vale por 100 crentes, porque ele é um, aleluia, Deus está, aleluia, esse aleluia é de quem está recebendo. Quem recebe essa força da obra missionária? Isso aqui é para receber. Isso é gostoso receber. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus está derramando um faro missionário. Deus está derramando um amor missionário. Não dispense mais nenhuma alma. Deus se importa com um.
Agora veja aqui, ó, do versículo, meu Deus, isso é forte demais, gente. Veja como que Davi tratou essa alma aqui, ó. Olha só, do versículo, agora nós vamos ver a parte B do versículo 11 e o 12. E trouxeram o egípcio a Davi, e deram-lhe, primeiro, deu pão, aí ele comeu, e depois deram-lhe o quê? Água. Terceiro, e deram-lhe também pedaços de massa de figos secos, olha lá, figos. Quarto, e deram 2 cachos de passas, que é uva, né, feito aqui do caso da videira. Preste atenção, o homem comeu e voltou à vida, porque estava praticamente quase morto. Agora escute isso aqui, 4 coisas que aconteceu com ele aqui. Então, qual que é o processo do evangelismo? Primeiro processo do evangelismo, tem que dar pão. O que é pão? É a palavra. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, quando for evangelizar, o foco do evangelismo não está em mim, ó, eu era isso, não, o foco do evangelismo é Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus, esse é o foco, entende? Do evangelismo, primeiro, e apresentar a pessoa de Jesus. A pessoa tem que entender quem é o Salvador. Segundo, aqui processo do evangelismo, ele deu o quê? Água. Por quê? Porque Jesus é a fonte da água viva. Tanto João 14, Jesus falou para a mulher, se você me pedir, eu vou te dar água viva, que fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o que é a água? Aquele que recebe a palavra vai nascer de novo, e vai fazer nele uma fonte de água, vai fazer nele, rios de água viva vai fluir do ventre dessa pessoa. Terceiro processo do evangelismo é massa de figo. O que é massa de figo? É a cura. Quando o rei Ezequias estava enfermo, Isaías 38, 21, o que Isaías falou para ele? Para Deus curar ele, Deus usou remédio natural. Deus pegou no figo, falou, ó, pega aí o figo, faz uma pasta aí e passa na chaga dele. Sabe o que aconteceu? Foi curado. Porque a pessoa agora recebeu o pão da vida, recebeu a palavra, depois bebeu da água, nasceu de novo. Agora o que Deus vai fazer? Vai curar ele dos traumas, vai curar ele das dores, vai restaurar a alma daquela pessoa, porque todo mundo que está aí fora está arrebentado, mas quando chega na presença, Deus cura, Deus tem pasta de figo. E agora, quarto do processo aí do evangelismo, é os cachos de passas, que fala aqui de uva. O que é isso? É a Santa Ceia, comunhão da ceia do Senhor. Agora a pessoa vai fazer parte do corpo de Cristo. Agora a pessoa vai o quê? Descer as águas do batismo, e vai estar na comunhão com os santos. Você sabe qual que é o mistério da comunhão, que é koinonia? Sabe qual que é um grande mistério? Não é só ter em comum, não é só compartilhar o que tem. A palavra comunhão significa o que eu posso acrescentar quando eu estou com meu irmão. Então eu vou repetir isso aqui, hein? Então o que é comunhão? Significa o que eu posso acrescentar na vida dele quando eu e ele nos ajuntamos. É por isso que o culto, ele é mútuo, é edificar um ao outro. Porque quando nós se reunimos, um tem salmo, outro tem doutrina. Então cada um acrescenta algo. Um apresenta o coração quebrantado, um apresenta glória, o outro aleluia, o outro a língua estranha. E a igreja vai no processo de crescimento. Isso é comunhão, tá certo? Porque a pessoa que não está em comunhão, ela não apresenta nada na mesa do Senhor. Aí por que não apresenta nada? Porque o coração está travado, ele não tem o que apresentar. Aí ele não edifica ninguém. Agora veja isso aqui, que coisa forte, é forte. Versículo 13. O texto vai dizer, né, que ele estava 3 dias, né, no versículo 12 final, aí 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Aí no versículo 13, então Davi lhe disse, de quem és? De quem és? Davi está perguntando, quem é você? E da onde tu és? E disse o moço, olha lá, eu sou egípcio, guarde isso, egípcio, e sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Escute isso. Ele então era egípcio, e quem que era o servo dele? Quem que era o senhor dele no caso? Quem que mandava nele? Um amalequita. Sabe o que isso aqui representa aqui? O egípcio fala da escravidão, porque Israel era escravo no Egito. Então o egípcio fala da escravidão. E a amalequita fala das obras da carne. Ou seja, esse homem era escravo das obras da carne.
E toda escravidão, todo vício adoece, por isso que ele estava doente, porque toda pessoa que é escravo da carne, ou seja, dos vícios, por causa do pecado, ele adoece. E aí qual que é a lição que eu aprendo isso aqui? O que Deus quer de nós? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha que lindo. E aí Paulo dá uma palavra para os irmãos. Olha lá, 3,15. Lê forte comigo essa palavra. Não, é 3,15, deixa eu ver, 3,5. Paulo diz assim, eu quero que você lê bem forte. Só a primeira parte, vamos lá? 3, 2, 1. Ficai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mas vamos ler tudo. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Então o que ele fala? O que é mortificar? E fazer morrer. Então o que ele está falando? Mata a carne, mata a carne, mata a carne, mata a carne, mata a carne. Ei, ser escravo das obras da carne adoece. Então o que você faz com essas obras? Mata elas. E é interessante quando Paulo escreve essa palavra. Paulo está escrevendo para os crentes, tá certo? Paulo está escrevendo mortificai. Então aqui existe crente que ainda tem problema com vício. E Deus muito tem falado aqui nas ministrações. Tem gente que ainda está aqui, tem vício com pornografia. Seja liberto disso aí. Mata isso aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vai, impureza e tem tantas outras coisas. Mas Deus fala que não importa qual seja o vício, Deus liberta de qualquer vício. Entende? Às vezes a pessoa ainda gosta de dar uma fumadinha. Jesus te liberta disso. De vez em quando gosta de tomar uma cervejinha, ainda disfarça e fala que é sem álcool. Mas a intenção do coração é a mesma. Então não valeu de nada. Alguns ainda dizem assim, não, eu só tomo um pouquinho de vinho que isso não dá nada. Ah, é? Então toma um pouquinho de veneno que também não envenena, um pouquinho só. Agora não quer, né? Então seja liberto, seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Eu não sei cantar que nem outro pregador, né, irmão? Deixa pra lá. O pregador de ontem sabia, eu não sei. Vou ficar só aqui, ó. Agora veja o que esse homem fez, versículo 14, presta atenção. Agora, olha só, Davi, quando abre um diálogo com ele, olha o versículo 14, ele se abre para Davi, para o rei, e ele diz assim, ó, nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Então preste atenção, ele está confessando tudo aquilo que ele tinha feito. Então, o que esse homem fez? O que esse homem fez? Olha só ainda, antes de eu aplicar a palavra, versículo 15. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me para essa tropa? E disse-lhe, por Deus me jura, que não matarás, e nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Então presta atenção, aqui quando ele confessa o pecado, porque ele confessou o que fez. Ó, fui eu que dei lá, eu estava junto, eu coloquei fogo lá, e eu tomei o que não era para tomar, eu fiz tudo e saí de errado. Mas por Deus, jura que não me matarás? O que é isso? Qual que é a aplicação? Quando ele confessou o seu pecado, por causa do juramento de Deus, ou seja, da promessa, da aliança, ele não foi morto. Aí entra o que é Provérbios 28, 13. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aleluia, aleluia. Então, entende, por causa do juramento, por causa da promessa, da aliança de Deus no Calvário, não morre. Então o que eu faço? Confessa. Pecou? Então confessa, faça confissão diante de Deus. Senhor, está aqui, ó, eu estou errando nisso aqui. Pequei. Então vai lá, ó, pequei, falei. E detalha para Deus, ó, eu não estou conseguindo sair disso, não estou conseguindo parar de fazer aquilo. Deus está libertando alguém aqui. Esse pecado de estimação que você guarda aí, ó, Deus vai eliminar ele. Por quê? Vai alcançar misericórdia. A misericórdia. Que de tempos em tempos a pessoa vai lutando, de repente volta de novo naquele mistério, né? Que de mistério não tem nada, né?
Mas ele fez o quê? Confessou. Ele falou, fui eu que fiz aquilo mesmo. Ele não guardou nada. Ele falou, eu que pequei, eu que errei, eu que falei. Mas por Deus, não me mata. Não me mata. E o que Davi fez? Davi, o rei, deu vida para ele. Porque quando confessa e deixa, Deus dá vida. Meu Deus, olha isso aí. Agora, perceba uma coisa aqui comigo, versículo de número 16. E descendo guiou, presta atenção. Agora aquele homem, irmão, o rei Davi, poderia pegar aquele camarada e falar, pô meu, você estava junto daqueles que botaram fogo, levaram nossa mulher e criança, já podia lascar a espada nele. E o que ele falou? Eu estava junto com os amalequitas, só que eu adoeci e o meu Senhor me deixou para trás. Fiquei ruim, ou seja, enquanto eu estava bom e servia para ele, ele me guiava, eu estava junto com ele. Agora, o dia que eu fiquei doente, já não prestei mais. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Oh meu Deus, eu volto aqui, hein? Eu volto aqui porque Deus me deu uma revelação forte aqui. Eu volto aqui no negócio escondido. Essa é a noite de fazer confissão de pecados. Eu ouvi um aleluia e um glória a Deus, porque isso demonstra que alguém, aleluia, está na posição e que entende que é misericórdia. Não adianta ficar escondendo, falar que foi uma coisa, sendo que não foi. Então entende uma coisa, confesse e tu alcançarás misericórdia. Olha isso aí, ó. Eu creio na misericórdia de Deus. Pensa em alguém que crê na misericórdia de Deus. Por causa dela eu não fui consumido ainda. Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quantos podem glorificar a Deus por sua grande misericórdia? Quem aqui um dia foi alcançado? Calácia, derebachanda. Quantos agradecem a Deus pela sua misericórdia? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu já teria sido fulminado. Quantas vezes eu já errei na minha vida, mas aí cheguei aos pés do Senhor e disse, me perdoa meu Pai, e Ele falou, eu te dou a minha misericórdia. Olha, aleluia. Essa noite eu vim profetizar isso para você. Pega a misericórdia. Pega a misericórdia. Deus está dando misericórdia. Pega a misericórdia. Pega a misericórdia. Eu quero, Senhor. Dai-me da tua misericórdia. Aí, escute. Ao ficar doente, o amalequita o abandonou. Mas o que o rei fez? Mas o rei investiu em quem estava doente. Irmão, escute, o amalequita falou, tu não presta mais, porque o diabo é assim, você sabia? Quando a pessoa não está dando mais retorno para ele, não tem mais nada na vida, não serve mais para nada, ele pega e fala, sai daqui sua porcaria, que agora eu não te quero mais. Deixa a pessoa sozinha, deixa mesmo, até ele sai, a pessoa fica numa situação que nem o diabo quer mais ela. É triste isso aí, meu. Só que aí o rei pegou ele todo arrebentado. O que o rei fez? Deu pãozinho para ele, deu aguinha para ele, passou uma pasta de figo, come aí, uns cachos, oh meu Deus, de pá, falou, come aí, investiu. Quando aquele moço comeu, o homem se levantou, revitalizou, voltou à sua força. Irmão, escute aqui, ninguém quer investir naquilo que não dá retorno, não é verdade? Quando você investe em algo, você investe por quê? Você espera receber retorno. Quem que vai investir em alguma coisa que não vai dar em nada? Todo aquele que investe quer retorno. Agora presta atenção, às vezes o corpo está morto. Você já viu alguém investir em alguém que está morto? Se você investir em alguém que está morto, vai adiantar alguma coisa? Só que às vezes o morto tem promessa. Onde está escrito isso aí? João 20:39. Jesus só estava o corpo lá morto, só que ele tinha promessa do que? De ressurreição. E aí sabe o que Nicodemos fez?
pegou 100 libras, é muita coisa. Há alguns que dizem que era 100 anos de trabalho, num trabalhador comum. Então veja, investir 100 anos de trabalho num corpo morto, ele pega, alguns dizem isso, tá? Que era 100 libras, 100 librinha, e pegou e jogou no corpo do Senhor, ó. Passou no corpo, estava morto, mas tinha. Às vezes você está investindo num casamento que está morto, mas tem. Às vezes você está investindo num filho que está. Você investe nele, você ensina ele, você vai e ele não dá nada, mas você tira dias de oração, você tira dias de jejum, isso é o quê? E parece que está morto e não vai dar, mas tem promessa. Então qual é a palavra que eu tenho para você? Não para de investir. Continua investindo, continua investindo. Por quê, pastor? Vai investindo no teu casamento, vai investindo na tua família, vai investindo no teu ministério, porque vai ter retorno esse negócio. Às vezes a gente vai investindo, você fala, meu Deus, vai dar um bom negócio, você fala, meu Deus, está jogando tudo fora. Você vai, você gasta tempo, você gasta, aí você fala, Senhor, e a pessoa não se interessa por nada, a pessoa não valoriza o que está sendo feito, aí você fala, Senhor, pode estar morto, mas tem promessa. É esse quase morto, que estava praticamente quase morto aí, que Davi tratou, cuidou dele, sabe o que ele foi? Uma peça fundamental. Porque Davi falou, você me consegue me guiar até o Amalequita? Ele falou, eu te levo. Depois que ele foi tratado, depois que ele foi investido, o que aconteceu? Agora ele está servindo. Ele era inútil, agora está sendo útil, está servindo de guia. Ou seja, está sendo uma ferramenta na mão de Deus. Aquele que você está investindo vai ser uma ferramenta. Quem crê nessa palavra dá o maior grito de glória a Deus. Alabacalabaxanda. Quem crê em profecia, receba o que eu vou entregar. Aquilo que te trazia tristeza, angústia, aquilo que te trazia pesar, vai ser motivo de alegria. Diga forte, eu creio nessa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então creia, vai investindo aí, meu, vai continuar investindo. Oh meu Deus. Aí Davi, versículo 18 ao 20, agora presta atenção. Davi agora vai contra os amalequitas, percebe, ele estava desatento, estava comendo, bebendo, estava farriando. Aí chegou Davi e fez o quê? Deu contra eles. Olha o que aconteceu, versículo 18, livrou Davi tudo, presta atenção, livrou Davi tudo quanto tomaram, então não ficou, livrou Davi, ou seja, tudo foi liberto, olha lá, tudo foi, eu vou falar de novo até alguém entender, tudo foi, então, ou seja, ninguém da tua casa vai ficar preso, vai ser tudo liberto. Versículo 19, se tu não falar nada, eu vou puxar teu cabelo aí agora, essa eu inventei agora. Olha lá, versículo 19, e ninguém lhes, desde o menor ao maior, até os filhos e a filha, ninguém vai faltar. Parte final do versículo 19, e Davi tornou a trazer, até quem foi vai voltar, irmão. Versículo 20, o que mais? Se tu não falar nada, olha só, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam, este é o despojo. O que é despojo de Davi? É a recompensa, ou seja, preste atenção, além de Davi pegar
todas as esposas, pegar todos os filhos, além de ele libertar tudo, não ficou ninguém para trás, ainda teve um adicional. Qual foi o adicional? Foi a recompensa. É o que Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. Ele diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então nem quem planta, nem quem rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Mas cada um receberá de Deus a recompensa. O trabalho é no coletivo, mas a recompensa é no individual. Todos trabalham, mas cada um vai receber individualmente a sua recompensa do Senhor. Agora vamos lá, presta atenção, agora chega um momento aqui crítico aqui no meio da arraial. Do versículo 21 ao 25, eu vou resumir aqui. O Davi agora, presta atenção, ele volta ao versículo 21. E Davi chegando aos 200, qual 200? Os que ficaram guardando a bagagem lá. Davi chegou com os 200, a parte final, ó. E Davi o saudou em paz. Então veja só, aqueles que ficaram guardando, agora Davi veio de encontro a eles, e todos se reuniram, ó, todos se reúnem em... Aí aparece quem na história? Aí aparece essas coisas aqui, ó, versículo 22, presta atenção, ó. Havia o quê? Paz. Aí surgiu no meio quem? Então todos os maus e filhos de Belial. Quem que é Belial? Belial, presta atenção, Belial significa ímpio, imprestável, sem valor ou sem propósito. Olha o que eles dizem, vamos ler. Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, ó, visto que não foram conosco, não lhes daremos. Então eles não queriam, eles não queriam dar. Eles não queriam dar. Davi, presta atenção, quando ele volta da guerra, ele encontra com os irmãos, o que ele vai entregar para os irmãos? A recompensa da guerra. Falou, nós fomos, vocês ficaram guardando, todo mundo tem direito. Entende? Todo mundo tem direito de receber aqui a recompensa. Aí os filhos de Belial, as pessoas sem propósito, falou o quê? Não. Eles que ficaram aqui não irão receber. E por que eles não queriam dar? Porque eles eram avarentos, porque ia tirar da parte deles para entregar para os outros. Então, sabe o que perturba a congregação? A avareza do coração dos homens. O que tira a paz de uma congregação é a avareza no coração dos homens. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro, é a idolatria. Isso aí a Bíblia diz, você leu comigo em Colossenses. Agora presta atenção nisso aqui. Agora sumiu glória, hein? Eu vi aí. Davi queria compartilhar, os filhos de Belial queriam reter. Deus arrancou a avareza do arraial, porque Davi falou, ó, nós fomos, eles ficaram guardando a bagagem. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que está escrito em Atos 20, 35. Sabe o que Paulo falou? É bom recordar as palavras do Senhor Jesus. Qual foi as palavras? Mais bem-aventurada coisa é do que? Ó, mais bem-aventurada. A palavra bem-aventurado, o que significa mesmo? Feliz, abençoado. Então é abençoado quem dá, é feliz quem dá. Quem tem prazer de fazer isso no seu coração? Agora vamos lá para a conclusão desse mistério. Agora vamos para o versículo 26 ao 31. Davi agora, presta atenção. Versículo 26 aqui, eu vou traçar uma lista aqui, vou fazer rápido aqui o mistério, tá? Para a gente concluir. Agora, e chegando Davi a Ziclag, trava a minha língua para falar esse nome aí, viu? Fala aí, Ziclag. Alguém travou aí, ó. Ziclag. Vai pensando que é fácil. Enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aqui para vós uma. Eis aqui para vós uma. Então preste atenção, os filhos de Belial queriam Davi agora está querendo Agora Davi compartilhou pelo menos com 14 grupos de pessoas. Então Davi compartilhou, vamos lá, Davi compartilhou com pelo menos aqui no texto, eu vou ler um por um, ele compartilhou com cerca de 14 grupos de pessoas. Ele compartilhou, irmão, que vitória foi essa? Compartilhou com
600 e ainda compartilhou com outro povo. Porque a bênção que Deus me dá, é forte isso aqui, hein? Vamos lá? Primeira pessoa que Davi compartilhou, os de Judá, está aí no texto, ó. E os anciões de Judá. O nome Judá, então vamos lá, uma bênção foi para quem? Para Judá. O nome Judá, que significa celebrado, a raiz desse nome, que é Iadá, é adorar com as mãos levantadas. Reconhecer. Ou seja, então a bênção foi para quem? Adora. Ah, você não pegou essa. Uma bênção foi para quem? Adora com as mãos levantadas. O que é adorar a Deus de mão levantada? É se render aos pés do Senhor. É reconhecer que só Ele é. Então tem bênção para quem está de mão levantada e adora o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, esse foi o primeiro grupo. Segundo grupo, versículo 27. Ah, que maravilha. Aos de Betel. Olha lá, se tu não falar nada, eu vou... Olha, nem sei o que eu vou fazer agora. Segundo grupo que recebeu, os de Betel. Betel significa o quê? Casa de Deus. Aonde Deus mandou levar o dízimo? Então uma bênção para os... Ah, pelo amor de Deus, uma bênção vai para quem? Vai para o dizimista. Uma bênção vai para os dizimistas. Deixa eu ver se tem dizimista nessa casa. Vai uma bênção. Ah, pelo amor de Deus, vocês não querem bênção hoje não? Então primeiro, uma bênção para quem adora de mão levantada. Uma bênção para o dizimista. Levanta a mão aí agora. Levanta a mão ainda agora. Gente do céu. Olha lá, terceiro. Aos de Ramate. Sabe o que significa Ramate? Ramate significa altos. Era aí onde o sacerdote Samuel, o juiz, profeta e sacerdote ficavam. E o sacerdote geralmente ficava nos altos. O que é isso? Uma bênção para os obreiros, uma bênção para os cantores, meu Deus, vocês não vão receber isso aqui não, meu, dá licença, hein? Uma bênção para os obreiros da obra, uma bênção, meu Deus! Aleluia. Ah, pelo amor de Deus. Pastor Júlio, eu estou profetizando. Alguém vai lembrar, pastor Júlio. Meu Deus! Uma benção para os obreiros. Oh, meu Deus do céu. Pega aí. Uma benção para os músicos aí, para os cantores, trabalhadores da obra. Os que estão em Ramate, uma benção para os trabalhadores. Oh, meu Deus. Até estou pensando aquele mistério que vocês falaram antes para mim, mas não vou falar aqui porque senão vai gerar coisa estranha. Mas eu estou recebendo aqui. Ah, vamos lá, mas não para por aí não. Outro, uma bênção para o de Jati. Jati, olha o Jati aí. Uma bênção para o povo de Jati. Sabe o que significa Jati? Jati significa fartura. Ou seja, fartura fala de abundância. E abundância fala da graça abundante de Deus. Ou seja, uma bênção para quem está debaixo da graça. Vou falar de novo. Uma bênção para quem está debaixo da graça. Tiago 4,6. Deus dá graça para quem é humilde. Então quem está debaixo da graça recebe uma bênção aí dando glória. Ah, pelo amor de Deus. Uma bênção para quem está debaixo da graça. Que mais? Irmão, vai ser tanto aqui, hoje vai sobrar para todo mundo. Vamos lá. Uma bênção, o versículo 28. Aos de Aroer. Olha só, o nome é estranho, mas o significado é importante. Aroer significa ruínas. Ou seja, uma bênção para quem crê no Redentor, porque Jó passou um período de ruína, só sobrou um caquinho de telha, mas ele pegou e disse: eu creio que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, Deus vai virar cativeiro, tem uma bênção, e é bênção dobrada para quem sofreu essa situação aí, hein?
Uma bênção também vai para o Sifimote. Olha o povo de Sifimote. O que é Sifimote? Significa frutífero, ou seja, uma bênção para os discípulos do Senhor. Porque Jesus falou: eu limpo vocês para que vocês dê fruto, mais fruto, muito fruto. Então vai uma bênção para os discípulos do Senhor. Tem discípulo de Jesus aqui? Então vai uma bênção para a tua vida também. Sobrou bênção para o discípulo do Senhor. O que mais? Olha lá, se tu não falar nada que essa aqui, hein? Os que estão em Estemoa, olha só, até esse grupinho recebeu. Esse grupinho era difícil, porque sabe o que significa Estemoa? Eu farei com que ouçam, ou seja, bênção para quem saiu da rebeldia e passou a ouvir a voz do Senhor. Era pregado aqui, não ouvia, era pregado aqui, não se enquadrava na palavra, mas agora saiu da rebeldia, sobrou uma bênção também. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então uma bênção para quem saiu da rebeldia. Ô irmão, eu já saí de sair no nome de Jesus. Não cansa de receber bênção não. Ó, isso aqui é forte, hein? Racal, uma bênção, ó, tudo no plural, ó. Aos de Racal. Sabe o que significa Racal? Significa comércio, negociante. Levanta a mão aí, as duas mãos. Uma bênção para os trabalhadores. Aleluia. Aumenta essa tonalidade dessa glorificação, porque eu vou entregar tudo aqui agora. Não importa com que você trabalha, não importa qual é o teu negócio, mas vai uma bênção para o trabalho das suas mãos. Eu estou profetizando, quem trabalha com venda vai ser, oh, irmão, esse tempo que você vai viver vai ser o maior tempo de vendas da sua vida. Pastor, não, eu trabalho em outra área. Não importa qual a área que você trabalha, Deus está enviando uma bênção para os trabalhadores. Vai ter aumento de salário aí nesse negócio. Ah, você não está recebendo isso aí, não é possível não. Receba uma bênção aí, trabalhador. Deus está abençoando teus negócios, Deus está abençoando teu comércio, Deus está abençoando o teu salário, Deus está abençoando. Recebe essa bênção aí no nome de Jesus. Também, e aos que estavam nas cidades de Jeramelitas. Eita, o nome é estranho, mas o significado é lindo. Esse nome aí, Jeremelita, significa Deus se compadecerá. Então o que é isso? Uma bênção para os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4. Aqueles que choram são bem-aventurados, porque serão consolados. Deus vai enxugar essas lágrimas tuas aí, porque está chegando uma bênção consoladora para a sua vida. Oh meu Deus, me ajuda aí, Senhor. Uma bênção para quem mais. Vocês cansaram de receber? Eu vou parar. Uma bênção também para os queneus. Sabe o que significa queneu? Significa os ferreiros de lança. Lança fala de algo duro, ou seja, é algo que traz firmeza. Ou seja, uma bênção para quem tem estabilidade espiritual, para quem permaneceu na presença do Senhor, passou em meio a uma pandemia, mas a lança está estirada. Uma bênção. Oh meu Deus, uma bênção. Vamos lá, estamos encerrando. Uma bênção para os que estão, isso aqui é violento, hein? Aos de Orma, ou Horma, que significa devoção. Sabe o que é devoção? Devoção é fervor espiritual no particular. Ah, vou ter que falar de novo. O que é devoção? É fervor espiritual no seu particular com... Ninguém está vendo. É por isso que Jesus falou: ei, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta do quarto. Eu vou entregar isso aqui, porque isso aqui é mudança de vida. Deus está dando fervor espiritual. Olha, meu Deus, tem uma mão levantada ali, ungida. Olha que lindo isso aqui. Você não recebe devoção não, calabacharabacai. Você não recebe isso aqui não. Você vai ter prazer de passar um tempo com a palavra, um tempo de oração. Vai ter vida fervorosa na tua casa. Vai ter devoção. Oh meu Deus do céu.
É uma bênção, meu Deus, eu estou recebendo isso aqui. Levante as duas mãos, pelo amor de Deus. Receba uma bênção no teu devocional. Deus está derramando despertamento espiritual na intimidade. Você vai ter prazer de acordar, já colocar. Ei, às vezes não tem tempo, vai acordar um pouco mais cedo para orar, para buscar. Ei, em nome de Jesus, Deus está derramando essa bênção. Devocional, fervor espiritual com Deus. Porque às vezes, presta atenção, vou falar aqui porque às vezes tem pessoa que quando ao ar livre é uma pessoa fervorosa, mas quando está na intimidade parece um gatinho miando. Mas Deus está derramando fervor. Olha, fervor na intimidade. Vamos lá. Estamos encerrando. E uma bênção vai para os de Boração. Boração significa, olha isso aí, hein? Esse nome é forte. Significa forno de defumados. O forno de defumados. Para que serve um forno defumador? Para que serve? Para perfumar? Para perfumar. Você já viu uma carne defumada, como ela fica? Aleluia. Então uma bênção para quem dá o testemunho do bom perfume de Jesus Cristo. Esse aí você não dá glória, não? 2 Coríntios 2,15. E nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Deus está defumando essa carne aqui porque é o bom perfume de Cristo. Isso aqui não vai cheirar estranho, não, pecado, não. Isso aqui vai ser o bom perfume, testemunho. Agora isso aqui é só para os crentes mesmo, hein, ó. Atasse, uma bênção para quem está em Atasse. Atasse significa residir temporariamente. Ou seja, é temporário. A residência é o quê? Temporária. Esse aqui, se tu não falar nada, eu paro, eu desisto. Uma bênção para quem espera a volta do Senhor. Eu vou falar de novo. Essa bênção vai para quem espera o tocar da trombeta, a voz do arcanjo. Jesus breve voltará. E uma bênção vai para quem espera. Quem recebe essa bênção? Quem recebe essa bênção aí? A residência aqui é temporária. Vamos lá. E encerrando. E aos de... E uma bênção vai para quem é de... Hebron significa associação. Tem uma associação e todos participam dessa associação. Então isso aqui fala do quê? A associação é o tipo da igreja. Então vai uma bênção para toda... Aleluia. Vai uma bênção para todo o corpo de Cristo Jesus Cristo. Levanta a mão. Levanta essa mãozinha santa. O conselho de... Oh meu Deus, olha só que unção, hein? Aleluia. Deus está colocando esse éfode, essa estola sacerdotal sobre a sua vida. Por causa do conselho e da orientação do Senhor. Qual que vai ser o final? Vai ser de bênção. Através do conselho e da orientação do Senhor, qual que vai ser o final da história? Vai ser uma bênção! Uma bênção para a tua casa, uma bênção para a tua família, uma bênção para o teu casamento, uma bênção para o teu chamado, uma bênção para a tua saúde. Pelo amor de Deus, receba, 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 receba. Em nome de Jesus, e outra vez receba, e as palmas louvem ao Senhor.